Olá, eu sou o Silvio Ville e hoje estarei conversando com vocês sobre a jornada profissional de engenheiros civis. Nessa imagem, eu estou trazendo uma ideia dessa jornada com 3 cadeiras, onde você vai estar visualizando os engenheiros júnior, pleno, sênior, e teremos ainda uma carreira que vai além desses cargos mais habitualmente conhecidos. Eu sou o Silvio Ville, como já comentei antes, sou PhD, sou o fundador e o diretor da APM Praxis, onde a gente trabalha projetos de vida e de carreira para engenheiros civis e toda a área de gerenciamento de projetos e obras. A minha atuação profissional me trouxe uma experiência bastante variada, porque na Promon Engenharia, onde eu fui engenheiro sênior, eu tive a oportunidade de fazer trabalhos em quase todo o Brasil, na Argélia, com barragens de água industrial, no Equador, com transposição de bacia. Fui também consultor da Organização Pan-Americana da Saúde no México, fiquei lá quase 2 meses trabalhando na área de controle de perdas em abastecimento de água. Tive uma experiência muito rica como diretor de operações na construtora Irmãos-Tá, empresa curitibana com mais de 100 anos de existência, que na época desenvolvia na ordem de 18 empreendimentos verticais aqui em Curitiba. Sou o sócio fundador e CEO da Project Expert, que é o nome de fantasia da minha empresa, e aqui você, ao término, tem os dados da Academia de Projetos de Vida e Carreira, e a lembrança de que eu sou sócio da Sociedade Americana de Engenheiros Civis, que é uma entidade que eu incentivo todos vocês a, quem sabe, se afiliarem, pela riqueza de material digamos que trabalha tanto o lado profissional quanto também de carreira. A ideia do que nós estamos falando aqui é porque eu acredito que se você cuidar só do corpo, você vai deixar uma parte muito importante da sua vida de fora. Então, considere a ideia de fazer uma academia para a sua carreira, de modo que você saia lá do estagiário usando camiseta até, quem sabe, o diretor utilizando ali a sua gravata, a maneira de contar a história. Aqui uma rápida visão do meu EAD, o projetarofuturo.com.br/obras, onde existem cursos gratuitos e também todos os elementos de cursos de uma universidade corporativa, que inclui todas as aulas que eu dou e ministro em pós-graduações. Falando do nosso tema de hoje, a pergunta é: o que você estaria pensando quando viu o título da nossa talk de hoje? Certamente a carreira, mas nós vamos estar indo além, nós vamos estar falando, de certa maneira, da sua vida, porque é ali que ela pega. Engenheiros civis, eles têm uma formação que traz uma habilidade enorme de atuação. Então, eu posso trabalhar em pequenas empresas enormes, globais, públicas, privadas, e o ambiente construtivo é o nosso pano de fundo. Então, nós somos privilegiados por termos tido essa formação e continuarmos trabalhando nisso. A nossa apresentação de hoje, na verdade, vem de algumas reflexões de pessoas que eu já conversei, alunos de pós, engenheiros que estão em obra, diretores. Será que você já se perguntou aí o que caminho que você vai seguir para se tornar um CEO de uma empresa? Ou para ser o diretor de obras públicas em alguma entidade do governo? E que tal ser um professor de engenharia civil, engenheiro de projeto de uma grande empresa de consultoria, quem sabe gerente de obras sênior de uma empresa de gerenciamento de construção, ou até mesmo abrir o seu negócio, seja lá uma Consultec, uma consultora convencional. Então, nós temos muitas aspirações, isso vem dos nossos sonhos, das nossas expectativas, e, às vezes, nós não nos posicionamos para cuidar da nossa carreira. E eu vou começar aqui trazendo o espírito que eu tenho ao montar essa apresentação, essa frase do Ayrton Senna,
que diz que no que diz respeito ao empenho, ao compromisso, ao esforço, à dedicação, não existe meio termo. Ou você faz uma coisa bem feita ou não faz. E a minha provocação aqui é a seguinte: quando você fala que cuida bem das suas obras, dos seus projetos, você está cuidando das atividades da sua empresa. Agora, essa frase devia ser ainda mais relevante para você cuidar da sua carreira, porque é a sua vida que está em jogo, é todo o teu horizonte, né, de trabalho que merece uma atenção muito especial. Por isso, então, que nós estamos aqui conversando. Como é que você tem tratado a tua trajetória profissional? Estou provocando você. Será que você está deixando que o dia a dia leve você para onde ele quiser? Ou será que você define o teu caminho? Você tem um plano de viagem para a sua carreira? Se você faz parte do primeiro grupo, aquele que o dia a dia, né, os eventos de risco, as incertezas decidem o que você vai fazer, talvez o fato de você estar assistindo a nossa talk de hoje seja até uma presença do destino trazendo você a refletir sobre esse assunto. Então, convido você a continuar assistindo a nossa apresentação. Se você já sabe o que faz, melhor ainda. Então, não existem fórmulas mágicas, eu não vou trazer aqui nada que vai poder ser utilizado por todos nós, mas que certamente vai te trazer ideias bem interessantes de atuação, ok? Então, nesse conjunto, como é que nós vemos os engenheiros e muitos profissionais? Às vezes você está ali, não digo se escondendo, você está numa condição cômoda, está bem tranquilo na sua atividade e, às vezes, para de cuidar da sua vida. Mas repare, um navio seguro, ele, na verdade, é muito seguro quando está no porto, é todo protegido. Mas não é para isso que se fazem navios. E eu uso essa frase para dizer o seguinte: se você estiver se protegendo na tua empresa, no teu trabalho atual, e não estiver cuidando da sua carreira, está na hora de fazer isso. Se nós pensarmos aqui nessa imagem como uma mesa de reuniões da diretoria de uma construtora, em que cadeira você vai sentar hoje? Quem sabe você nem vai poder entrar na sala. Ou você podia pensar em qual cadeira você vai sentar daqui a 5 anos. E onde você vai estar em 10 anos. Então, reparem que essas coisas você pode ou imaginar agora e começar a fazer alguma ação favorável ou deixar que elas simplesmente aconteçam. Eu trago aqui uma analogia entre a jornada profissional e a vida de um modo geral. Então, você aqui na imagem da direita, a partir dos 21 anos, quando você atinge a maioridade, você então vai passar por uma vida de desenvolvimento pessoal, começa a fase de iluminação lá entre os 35 anos, 49, 56 anos você adquire a sua plenitude e espera-se que você chegue à sabedoria lá depois dos 70. Na nossa vida profissional, eu coloquei aqui à esquerda momentos. Repare que eu não escolhi cargos. Você tem a fase de estudante, engenheiro civil jovem, experiente, especialista e o educador, quando você atua de uma maneira mais ampla nesse processo. O estudante de engenharia civil, ele nasce preparado no segundo grau. Eu coloquei aqui as 10 competências gerais que o Plano Nacional que prepara, utilizado pelos educadores do ensino médio, diz que você deveria ter desenvolvido. Então, dê uma lidinha rápida nas competências que espera-se que tenham sido desenvolvidas no segundo grau. Eu colocaria aqui como cultura digital, trabalho e projeto de vida, autoconhecimento e autocuidado, empatia e cooperação como componentes importantes dessas 10 competências. Então, depois, quem sabe, veja novamente esse vídeo e reflita sobre elas. A fase de estudante de engenharia civil é uma fase muito legal. Você vai ter um descobrimento do conhecimento,
Se você tiver a oportunidade de fazer estágio, você vai poder aplicar esses conhecimentos e gerar experiência. E a parte que vai fazer uma grande diferença é a atitude que você vai adotar nessa fase, se ela é profissional ou, eventualmente, ainda de um festeiro, de alguém que não vai estar ainda se preocupando em criar ambiente para uma profissão bem produtiva. Os relacionamentos, os intercâmbios, os trabalhos voluntários são importantes também. Engenheiro civil jovem, ele vai então procurar encontrar o seu lugar, reparem que é um belo desafio, a conectar-se com grupos profissionais, conhecer os passos típicos do crescimento profissional, e a busca toda é encontrar qual seria a trilha que melhor se ajusta a você. Hoje, nós vamos estar conversando com informações que ajudam nesse momento. E, claro, abraçar sempre a educação continuada, que ela é essencial para o fortalecimento das tuas competências. Continuar aprendendo é fundamental do ponto de vista técnico e também aprendizados novos, como nas áreas comportamentais. O desenvolvimento de liderança é talvez um dos elementos fundamentais para a tua carreira, porque se você não souber conduzir equipes, você não vai conseguir progredir nem numa carreira técnica, nem numa carreira gerencial, e menos ainda numa carreira de empresário. Com isso, desenvolver habilidades para liderar equipes é um desafio permanente para você. Aprende-se com cursos, trabalhando e observando chefias da tua própria empresa e vendo o comportamento das pessoas que trabalham com você. As competências comportamentais, então, são fundamentais. E, obviamente, você deve avançar sem medo e com responsabilidade no que você está fazendo. Eu trouxe aqui um artigo que saiu no Estadão de São Paulo, mas para chamar a atenção do nome dessas competências comportamentais, também chamadas de soft skills, para você dar uma olhadinha e refletir se você tem ou não tem tido a chance de aplicar ou criar músculos nessas competências. O engenheiro civil experiente, digamos, a divisão entre a fase de você ser jovem e experiente tem muito a ver, no fundo, com o teu empenho, com a tua dedicação nos processos que eu citei no slide anterior. Continuar a aprender e a liderar é parte da vida do engenheiro civil experiente. Ampliar relacionamentos, mais ainda, porque, de um modo geral, nas nossas atividades de trabalho empresariais, os relacionamentos são muito importantes para abrir portas. Com isso, é uma época em que você vai estar buscando instrumentos para impulsionar a sua carreira, já está na hora de você ou desenvolver ou consolidar a sua marca e ser conhecido por buscar a excelência no trabalho que você faz. Eu coloquei aqui os dois apontando para o piso, mas olha ali o nome de um livro que eu recomendo a todos, que é Personal Branding. Ele está em inglês, mas é um livro em português que fala sobre a criação da sua marca. Eu recomendo para todos os meus mentorados. O engenheiro civil especialista, ele começa a ter essa denominação a partir de um momento em que ele se firma como sendo um conhecedor forte de alguma área de atuação. Aqui tem uma foto minha, numa palestra que eu fiz sobre esse mesmo tema de hoje, e que, na verdade, eu trouxe informações que eu fui desenvolvendo ao longo da vida. Então, aqui, quando eu escrevo explore, vá além, é uma característica típica do especialista, é não parar no tempo, é estar atualizado. E a nossa parte, talvez mais importante, já que eu me coloco nesse grupo, é inspirar e compartilhar o legado. As atividades importantes nessa fase da carreira é ajudar a desenvolver líderes, participar de atividades voluntárias, disseminar conhecimento e fazer mentorias. Às vezes você até faz sem saber quando você aconselha um colega de trabalho. Bem, fechado esse grupo, eu
tenho só alguns poucos slides comentando sobre as áreas de atuação. E por que eu trouxe isso? Porque na tua carreira, na tua trajetória profissional, às vezes você tem que fazer uma mudança grande, ou a gente chama de pivotar a carreira, quando você resolve que você não está satisfeito com o que você está fazendo. Uma das alternativas é mudar as suas atividades dentro do setor que você trabalha, por exemplo, está em construção, continua em construção, mas de repente você vai para consultoria em engenharia, ou vai estar trabalhando com projetos se você antes fazia construções. A indústria também tem oportunidades enormes para engenheiros civis, e claro que a atuação nos governos municipal, estadual, federal também abre campo para trabalhos importantes dos engenheiros. E, claro, não podíamos citar toda a área de estudos e educação na formação de profissionais dessa área. Na área de engenharia, deixa eu tomar um golinho d'água, a construção, pelo menos o pessoal que convive e utiliza o Prevision, está nesse grupo, tem uma carreira bastante interessante. Eu estou provocando vocês, trazendo aqui um slide em inglês, que é da Sociedade Americana de Engenheiros Civis, eu tenho a citação ali embaixo, pelo seguinte: na carreira do engenheiro civil, que vai seguir para o engenheiro especialista, você não pode deixar mais de conhecer o inglês. Então, pode ser um susto, mas é uma lembrança importante. Aqui a gente fala da sequência da carreira. Reparem, então, eu tenho um engenheiro de nível que está iniciando, jovem, ele vai trabalhar na área de projeto, e projeto em inglês pode ser empreendimento, e não o projeto feito por arquitetos e empresas projetistas. E aí ele pode seguir uma linha de trabalhos técnicos, de assistente, de superintendente, até superintendente sênior, ou uma linha gerencial, onde ele trabalha como gerente de obras ou de projetos, um assistente, depois ele vira o próprio gerente de obras ou gerente de projetos, segue para o gerente sênior e, finalmente, um executivo na área de construção, podendo finalizar até como diretor, presidente da empresa. A sequência é praticamente a mesma, e você acelera ou não isso pelo ritmo em que você se autodesenvolve. Na consultoria, o caminho é um pouquinho mais amplo. Você pode, então, seguir a sequência do caminho técnico, começando, então, como engenheiro de projeto, depois vai virar o projetista principal, vai virar um expert, e vai ser até um expert global, então falando de uma amplitude nacional até fora do país das duas atividades. Você daí tem a sequência de gerência, então a track, o roteiro, a trajetória gerencial, que começa como gerente de projetos, depois vai trabalhar como gerente de contratos, gerente de obras, gerente de unidade de negócio, vai acabar seguindo para uma diretoria, para uma área de superintendência, diretoria plena ou regional, e até finalizar como presidente. Repare que essas situações aqui significam que, eventualmente, você vai ser o presidente, mas não o proprietário da empresa. E essa sequência aqui embaixo é quando você, então, segue a linha do empreendedor, que vai se desenvolvendo, se torna um profissional expert na indústria que ele escolheu, na área técnica, e realmente acaba sendo o proprietário principal da sua empresa de engenharia, de obra, no caso aqui não de obra, mas de consultoria. Repare, então, se você não seguiu muito bem aí a linha do inglês, quem sabe incluir a língua nos teus desenvolvimentos seja uma boa ideia. Falando agora de plano de carreira. Eu vou começar até fazendo uma outra provocação importante. Aqui eu fui na internet buscar definições de plano de carreira. Não que eu não tivesse, mas eu queria ter uma citação. E repare que o portal do Sebrae traz essa definição, que é um programa estruturado que estipula o caminho que cada funcionário vai percorrer dentro de uma organização. E aí determina as competências necessárias para cada posição hierárquica, cada cargo, e também
a expectativa da empresa em relação àquela posição. O curioso é que, se você buscar diversas outras fontes na internet, essa ideia de que carreira é algo que a empresa cria para você é muito forte. E aí é uma das coisas que eu quero chamar muito a atenção aqui. Não terceirize a montagem e a execução do seu plano de carreira. É ótimo que a tua empresa possa fazer isso, porque é sinal de que ela está preocupada com você. Mas quem tem que assumir o protagonismo da sua carreira, quem tem que tomar as decisões, é você mesmo. Eu, por exemplo, trabalhava na minha final de graduação numa empresa que, se eu esperasse com que o presidente definisse o dia que eles investiriam numa pós-graduação, né, eu teria essa chance. Só que, dentro do ritmo, eu teria que esperar quase que 10 anos. Mas eu saí no mesmo ano seguinte e fui atrás, né, por iniciativa própria. Então, se faz parte do teu plano uma ação importante que só você pode tomar, não hesite. Eu escrevi esse livro, Transforme Seus Sonhos em Realidade, e ele tem sido utilizado em inúmeras atividades, principalmente de mentorias. E quando a gente fala, então, de plano de carreira, repare, você vai com o teu sonho, precisa colocar no papel, montar daí isso na forma de um projeto, a gente usa técnicas simplificadas de gestão de projeto, colocar ele na rua, botar para rodar, obviamente gerenciar, que é a parte difícil, porque você vai ter que passar por inúmeras aventuras, entregar, e a melhor parte, que é comemorar. Então, isso faz parte do nosso trabalho. E o que vai te trazer uma energia muito grande é quando você consegue dar sentido ao teu plano de carreira. É quando você consegue, né, encontrar um engajamento ao projeto que você está envolvido, à causa que você vai perseguir de uma maneira muito positiva. Como é que você está buscando o que o seu futuro poderia ser? É você que tem feito as escolhas? Seu chefe fez? Seus amigos fizeram? Isso acontece muito na escolha da universidade. Você vai, muitas pessoas vão porque os colegas foram fazer engenharia, ele também foi. Então, pense bem. Quando nós vamos atrás dessa linha, eu utilizo muito a técnica de cenários qualitativos, e a gente pode usar essa daqui, que é você imaginar um futuro desejado para daqui a 5 anos. Se você quiser depois me pedir, eu passo esse template aqui. Você vai preencher o nome do que você deseja ser daqui a 5 anos e vai começar a criar uma cena mental respondendo essas perguntas aqui, ó. Eu não vou fazer a leitura, dei uma passada rápida. Então, eu tenho utilizado muito isso também quando eu estou ajudando o pessoal a decidir sobre futuros alternativos. Puxa, mas o que eu quero fazer? Esse cenário, com mais alguns instrumentos, ajuda bastante. Saber a sua missão e visão é muito importante. A missão é aquela coisa ampla que você define. A visão é algo mais palpável. A maioria das pessoas que eu conheço e que estão pensando sobre isso nem tem ideia de como é que a gente monta, de um modo simples, algo como um planozinho de 1 ano, 5 anos e 10 anos, o que seria a visão. Esse aqui é um exemplo que tem lá no meu livro, onde a pessoa, de uma maneira bem simples, coloca dentro de áreas de atuação, né, aquelas coisas que ele gostaria de estar alcançando nesses intervalos de tempo. Você vai dizer, puxa, quanta burocracia, será que eu vou fazer isso? Não precisa fazer, cara. Né? É uma questão de querer organizar e desenvolver mais rapidamente o seu trabalho. Eu vou agora finalizar dando uma lista de dicas para o planejamento da sua carreira. Eu tenho aí 2 fontes que eu utilizo. E a ideia seria, puxa, será que eu já não deixei você aí se perguntando como é que eu monto ou como é que eu amplio ou melhoro o meu plano de carreira? É basicamente essa ideia que nós temos. Você vai construir a sua base tendo como referência tudo que você aprendeu lá no ensino médio, o teu diploma e algumas certificações reconhecidas. Então, isso é fundamental.
O avanço da carreira vai vir das experiências do trabalho. E repare que essas experiências não são só de fazer um trabalho técnico, é você desenvolver esse trabalho técnico junto com pessoas. Buscar, então, um grau avançado, uma especialização, ou algum curso bem específico, mesmo de curto prazo, ajuda bastante também nesse desenvolvimento. Agora, a parte mais complicada é você navegar as transições da carreira. E esse gráficozinho mostra, não se consegue estar sempre naquele momento de euforia, como nos picos aqui desse gráfico. Vão ter dias que você vai ficar deprimido, tem dias que você vai achar que o mundo é ruim, que todo mundo conspira contra você. Então, nessa hora, é que ter uma visão de longo prazo, ter um plano também para o ano em curso ajuda. Quando você tem muitas ocorrências da lei de Murphy, você acaba até verificar deprimido, revise o teu plano de carreira. O que eu poderia estar ajustando? Será que tem alguma coisa que poderia ser melhor? E as habilidades de comunicação, porque muitas vezes você tem as transições aparecendo porque você não se comunicou bem, você não entendeu o que as pessoas estavam querendo fazer, e isso às vezes até nos seus relacionamentos familiares. Eu uso demais essa primeira dica. Ouça e aprenda com as experiências dos outros, principalmente os gestores e profissionais que você admira. Para vocês terem uma ideia, eu tive a sorte de trabalhar em empreendimentos grandes, e o mais recente foi a construção da nova unidade da fábrica de cimento, da Cimento Itambé, aqui próximo de Curitiba. E o diretor-presidente pessoalmente coordenou as reuniões semanais de desempenho da obra. E cada vez que ele trabalhava e coordenava, era uma aula, para quem soubesse prestar atenção e entendesse ou soubesse as técnicas que ele estava usando. A maioria delas de comportamentais. Então, é fundamental. Você cresce inicialmente porque você conhece alguma coisa técnica, mas você vai realmente decolar com as suas competências em saber lidar com pessoas. Encontre e aprenda com um mentor. E esse mentor não precisa ser alguém contratado, pode ser alguém com quem você trabalha, ou alguém que se interessa pelo teu bem-estar, pela tua carreira, e que você, então, vai poder trocar ideias. Existem N ferramentas para avaliações. Eu estou aqui mostrando à esquerda uma delas, que é o IPMA Competence Baseline, que ele traz autoavaliações simples. Eu escolhi uma aqui de conflitos e crises. Não é minha intenção que você se autoavalie agora, porque nós precisaríamos de muito tempo, mas repare, dê uma olhadinha em 2 ou 3, ou você vai estar de um lado ou do outro, eventualmente mais para um lado ou para o outro. Reparem que essa avaliação não tem coluna do meio. Você ou está mais para um lado ou está mais para o outro. Dentro das transições, continue fazendo cursos, continue estudando. Depois de um certo estágio, não faz mais sentido você fazer uma segunda ou uma terceira pós-graduação. O que faz sentido é você escolher cursos de alta qualidade em temas que você sente a necessidade. E para isso, graças a Deus, a pandemia trouxe acesso a cursos online excepcionalmente bons. Procure não deixar passar nenhum ano sem estudar ou desenvolver-se em algum desse tipo de treinamento. Não tenha medo da mudança. E, claro, se isso for válido, você vai estar disposto a correr riscos. Desafie-se e divirta-se. Essa é uma parte fundamental. Eu diria que muito do que aconteceu comigo foi pelo fato de eu estar fazendo, no meu dia a dia, atividades prazerosas e que permitiam a comemoração, digamos, frequente. Estou aqui quase concluindo. Na hora de montar o seu projeto de vida, repare que o projeto de vida é uma somatória do teu projeto de carreira, do teu plano de carreira e de inúmeras outras atividades pessoais. Então, não tenha medo de definir metas,
Comece a sonhar logo, porque o sonho é a semente das suas realizações. Sonhou, ponha no papel, não perca foco, procure ser positivo e realize, priorize, use a técnica lá de Pareto, 80-20 ou 20-80, conforme você achar melhor, e reflita com frequência. Que reflexões são essas? A primeira é que você vai estar fazendo todos os seus projetos com a ajuda de pessoas ou de participação de todas elas. Que você precisa comemorar cada passo, porque você precisa deixar leve o teu trajeto. Ter as suas atividades programadas para cada semana visíveis, ou seja, tem projeto pessoal, tem tarefa para a semana, mesmo que você precise de 1 hora ou 2 para fazer ou toda ela ou parte. Valorize as atividades do trabalho e o teu projeto de vida. Viva e trabalhe, ou seja, tenha um equilíbrio na sua vida. E a proatividade é algo necessário. Bem, eu fico muito contente da turma toda da Revision ter me convidado aqui para fazer essa talk, essa palestra ou essa conversa com vocês. Tenho aqui à esquerda os meus dados e estou à disposição para passar aí algumas informações a mais, caso você queira. Nessa código de barra aqui, você acessa esse meu site. Para saber mais, estou lá no LinkedIn, por sinal. Quem estiver assistindo e quiser compartilhar ali nossos contatos na plataforma, eu adoraria conhecer você. Ok? Então, muito obrigado e uma carreira de muito progresso e prosperidade. Silvio Billy, um abraço.